O jornal La Città Futura publicou, um jornal socialista, publicou na sua edição de 11 de fevereiro de 1917 um texto de Antônio Gramsci denominado Indiferentes. É desse texto, da primeira parte deste texto, cuja leitura eu vou fazer agora, que sai a célebre frase, o célebre pensamento do filósofo italiano acerca da sua relação com os indiferentes. Então, ele começa assim: odeio os indiferentes. Creio, como Friedrich Hebel, que viver quer dizer tomar partido. Não podem existir os apenas homens estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão, assumir um lado. A indiferença é apatia, parasitismo, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. É a bola de chumbo dos inovadores, é a matéria inerte na qual afundam rapidamente os entusiasmos mais esplêndidos. É o pântano que cerca a velha cidade e a defende melhor que as mais rígidas muralhas, melhor que o peito dos seus guerreiros, porque envolve em seus vórtices lodosos os agressores, dizimando-os e desencorajando-os até que desistam do empreendimento heróico. A indiferença opera com força na história. Opera passivamente, mas opera. É a fatalidade. É aquilo com o que não se pode contar. É o que interrompe os programas, subverte os melhores planos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a sufoca. O que vem em seguida, o mal que se abate sobre todos, o possível bem que um ato heróico de valor universal pode desencadear, não se deve tanto à iniciativa operante de poucos quanto à indiferença, o absenteísmo de muitos. O que se passa não resulta tanto dos desejos de alguns como da massa dos homens que abdicam da sua vontade. Deixam acontecer, permitem o entrelaçamento de nós, que posteriormente apenas a espada pode romper. Aceitam a promulgação de leis que depois só a revolta pode revogar. Deixam subir ao poder homens que apenas motins poderão derrubar. A fatalidade que parece dominar a história não é senão a aparência ilusória da indiferença, do absenteísmo. Os fatos amadurecem na sombra. Poucas mãos, não submetidas a qualquer controle, tecem a trama da vida coletiva, e a massa ignora, pois não se preocupa. Os destinos de uma época são manipulados segundo visões restritas, interesses imediatos, ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos, e a massa dos homens ignora, pois não se preocupa. Contudo, os fatos amadurecidos dão seus resultados. A trama tecida na sombra alcança seu limite. Então a fatalidade oprime tudo e todos. A história se assemelha a um enorme fenômeno natural, uma erupção, um terremoto que a todos vitima. Os desejantes e não desejantes, os que sabiam, os que ignoravam, os ativos e os indiferentes. Esses últimos se irritam, gostariam de poder escapar às consequências, deixando claro que não desejavam os fatos e que não são responsáveis por eles. Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou pouco se perguntam: tivesse eu cumprido o meu dever, buscado fazer valer a minha vontade, o meu conselho, o curso das coisas teria sido o mesmo? Nenhum ou poucos assumem a culpa pela própria indiferença, pelo ascetismo, por não terem oferecido os próprios braços e atividade aos grupos de cidadãos que combatiam para evitar aquele mal e conquistar um bem ao qual se propunham.
A maioria, ao contrário, prefere falar de fracassos ideais em vez de reconhecer os acontecimentos alcançados, de programas definitivamente arruinados e de outras amenidades similares. Restituem, assim, a ausência de responsabilidade própria. Não é que não possam ver as coisas de maneira clara, é que não sejam às vezes capazes de prospectar soluções belíssimas para os problemas urgentes, ou aqueles que, embora exijam tempo e ampla preparação, urgem. Mas essas soluções permanecem belamente infecundas. Essa contribuição para a vida coletiva não é impulsionada por alguma luz moral. É produto de curiosidade intelectual, não de um sentido pungente de responsabilidade histórica que deseja ativar a todos para a vida, que não admite agnosticismos e indiferenças de qualquer tipo. Odeio os indiferentes também porque me irrita o seu choramingar de eternos inocentes. Pergunto a qualquer um desses como cumpriu a tarefa que a vida propôs e propõe cotidianamente, daquilo que realizou, especialmente daquilo que não realizou. Sinto que posso ser inexorável, que não preciso desperdiçar minha piedade ou compartilhar minhas lágrimas. Sou resistente, vivo, sinto na virilidade da minha consciência pulsar a atividade da cidade futura que estou ajudando a construir. Nela, a cadeia social não pesa sobre poucos. Cada acontecimento não é devido ao acaso, à fatalidade, mas é obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém na janela contemplando enquanto alguns se sacrificam, se esvaem em sacrifício. Aquele que permanece de plantão na janela para aproveitar daquilo que a atividade desses poucos alcança, ou para desafogar a própria desilusão vituperando o sacrificado, desfalece, sem conseguir o que pretende. Vivo, tomo partido. Por isso odeio quem não o faz. Odeio os indiferentes.